Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez, embora estejamos com saudades de nos encontrarmos pessoalmente para as nossas aulas e para os nossos cultos. Dentro da possibilidade, tem sido muito bom compartilhar o conteúdo da Palavra de Deus com vocês, apesar das limitações. Por exemplo, eu estou gravando aqui de casa essa aula e a qualquer momento o cachorro do vizinho pode latir. Então, se você ouvi-lo, saiba que é o cachorro do vizinho que sempre que eu vou gravar uma aula ou um vídeo, ele late. Mas, enfim, vamos para a nossa lição. Hoje trabalharemos o assunto da graça comum. Esse é um assunto muito importante que nos ajuda a compreender melhor a realidade em que nós vivemos. Por exemplo, você já percebeu que o mundo ele é um lugar de uma tensão entre ser um lugar muito bom de se viver e ser um lugar terrível para se viver? A vida, em alguns sentidos, é excelente, é boa, é alegre, é feliz. Em outros aspectos, a vida é difícil, é dura, é sofrível. Há uma tensão que existe entre o viver bem e o viver mal, entre a alegria e o sofrimento. O mundo é um lugar cheio de violência, de males, de dores, a morte, o sofrimento, as guerras, as violências e tudo mais de ruim que existe no mundo. Porém, o mundo é um lugar bom, é um lugar em que desfrutamos da alegria de viver, da alegria da família, a alegria de poder se alimentar bem, comer algo bem preparado, a alegria de dormir bem à noite. Então, o mundo experimenta essa tensão. E isso é uma questão a se pensar, porque uma vez que o pecado entrou no mundo, o pecado afeta todo mundo, toda a criação de Deus. A terra que deveria produzir alimentos agradáveis, agora com o pecado produz espinhos, e é difícil extrair dela o que é bom. Mas, ainda assim, Deus tem concedido que a terra produza coisas boas. Então, pensar nesses aspectos é importante para entendermos o que é a doutrina da graça comum. Bem, a graça comum é esse entendimento de que Deus tem concedido muitas bênçãos, inúmeras bênçãos a todos os homens, independente se crentes ou descrentes, bons ou maus, justos ou injustos. A graça comum é o entendimento de que Deus tem abençoado toda a sua criação. E nós vamos ver isso biblicamente. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 17, verso 25. Atos 17, 25. Olha só, em diante, vai dizer, Paulo está em Atenas pregando o evangelho e ele diz assim: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então, Deus é quem concede a todos a vida, a respiração e tudo mais. A alegria de viver, a bondade da família, a graça de um bom alimento, a alegria de fazer algo que se gosta. Então, tudo isso vem de Deus para todos os homens. O outro texto interessante é Mateus, capítulo 5, versículo 4, versículo 45. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Olha só o que diz aqui esse texto da palavra de Deus. Jesus está no Sermão da Montanha e ele vai falar para nós que Deus abençoa os bons e os maus, os justos e os injustos. Olha o que o texto diz. Verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos.
isso é uma expressão da graça comum de Deus. Quando a chuva cai, ela não cai só sobre o terreno do crente, ela cai também sobre o descrente. Quando o sol nasce, o sol não nasce só na cidade dos salvos, salva também, ele nasce também na cidade dos ímpios. Então nós vemos Deus abençoando toda a sua criação, independente se crente ou descrente, se bom ou mal, se justo ou injusto. Esse é o entendimento aí da graça comum de Deus. Pois bem, vamos observar isso, como isso acontece na Escritura. Eu tenho aqui alguns textos para mostrar para os irmãos, e talvez isso assuste um pouco os irmãos, mas é a verdade de Deus para nós. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. O contexto desse texto a gente conhece. Caim mata Abel, é o primeiro assassinato que nós temos registrado nas Escrituras, e em seguida é descrita para nós a descendência de Caim, aqui, a descendência má, daqueles que se rebelaram contra Deus. E depois de Caim, nós temos Lameque, que é um homem mais mau do que Caim. Ele tem 2 mulheres, ele mata um menino porque pisou no pé dele. Esse é Lameque, e se orgulha do mal. E Lameque tem 2 filhos. Agora, observe o que acontece aqui em Gênesis 4, a partir do verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Veja, nós estamos aqui na narrativa da descendência de Caim, do primeiro assassino da humanidade. E a música surge dentro dessa família. E os instrumentos musicais, como a harpa e a flauta, surgem ali, bem como a criação de gado e também a engenharia de produzir tendas, digamos assim, surge aqui nessa família. Veja que coisa interessante. Essas coisas são boas. A engenharia é algo bom. A pecuária é algo bom. A música é algo bom. Mas surgiu na família dos ímpios. Surgiu nos descendentes de um homem mau. E não dos descendentes daqueles que invocavam o nome do Senhor. Isso demonstra a graça comum de Deus, dando dons, abençoando toda a sua criação. É por isso que nós vemos pessoas não crentes fazendo coisas extraordinárias, com habilidades extraordinárias. Não é só o crente que sabe dar uma boa aula, não é só o crente que sabe produzir coisas boas. O descrente, por causa da graça comum, produz inúmeras coisas boas e úteis para a vida humana e para toda a sociedade. Isso faz parte do entendimento da graça comum. Agora eu vou pedir para você abrir num texto de 2 Crônicas, capítulo 2. Esse texto é incrível porque nós temos aqui a descrição da construção do templo em Jerusalém por Salomão. Então, 2 Crônicas, capítulo 2, verso 7. Olha só o que está acontecendo aqui. Salomão está conversando com Irão. Irão era o rei de Tiro, uma outra nação ímpia que não conhecia a Deus. E Salomão, então, diz assim no verso 7: Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou.
Salomão está dizendo que Irão deveria mandar para ele um homem hábil em construir objetos com prata, ouro, pedras preciosas, que saberia trabalhar na madeira para a construção da casa de Deus. Um ímpio que tinha habilidades tais que seriam úteis para a construção da casa de Deus. Veja que coisa interessante nós temos aqui. É outra expressão da graça comum, onde Deus tinha dado um dom para esse homem utilizar aí das habilidades manuais na construção de objetos com pedras preciosas. E depois ele foi utilizado para a construção da própria casa de Deus. Mas ele era um ímpio, ele era de Tiro, ele não conhecia a Deus. Essa é uma expressão da graça comum. Agora vai para o Novo Testamento. Nós temos Paulo. Olha só, Tito, capítulo 1, verso 12. Abra lá a sua Bíblia nesse texto. Tito 1, 12. Olha só que coisa interessante. Tito 1, 12 diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Tal testemunho é verdade. Paulo está citando um poeta cretense para falar de uma verdade, para mostrar como era de fato aquele povo. Veja, esse poeta não conhecia a Deus, era um descrente. Paulo se utilizou de uma poesia que esse homem compôs e Paulo conhecia para ilustrar uma verdade que se tornou verdade bíblica. Paulo se utilizando dos poetas gregos. Nós temos vários exemplos no Novo Testamento. O próprio texto de Atos 17 vai mostrar Paulo citando alguns poetas gregos. Isso é expressão da graça comum. Então, nós vimos 3 exemplos na Bíblia de como a graça comum se manifestou aí nas coisas. Nós vimos o exemplo da música e da pecuária em Gênesis. Nós vimos o exemplo da arte, do artesanato, do artesão ali em 2 Crônicas. E aqui em Tito e Atos, capítulo 17, nós vemos a arte na ideia da literatura, da poesia que foi produzida por descrentes. Tudo isso é expressão da graça comum, Deus concedendo talentos e dons até para aqueles que o rejeitam e que vivem sem ele. E isso tudo é expressão da bondade de Deus para a humanidade. Pois bem, na nossa vida e na nossa cultura, nós também observamos essa bondade de Deus. Uma boa música, um bom livro. Nós vemos a graça comum manifestada nas descobertas tecnológicas. Nós vemos a graça comum manifestada numa bela construção. Nós vemos a graça comum quando estamos na faculdade e um professor dá uma excelente aula e ele não é crente, mas ele tem um conhecimento muito bom a respeito de um determinado assunto e ele tem capacidade de transmitir bem esse conhecimento. Isso tudo é expressão da graça comum de Deus. Então, considere bons filmes, considere boa música, considere boa arte como expressão da graça comum. Não é apenas para os crentes que Deus dá dons e talentos. Na verdade, a ideia dos dons, Deus concede dons a toda a humanidade, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O que acontece quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo,
esses dons agora se tornam espirituais, no sentido de que são utilizados para o serviço de Deus e não para nós mesmos. Então, vamos supor que uma pessoa recebeu o dom do ensino e essa pessoa trabalha como professor numa universidade ou numa escola, dá aula para crianças, independente de qual escola seja ou instituição, ela é uma excelente professora e ela é descrente, ela tem o dom do ensino. Porém, se essa pessoa vir a conhecer a Cristo, esse dom será redimido e será utilizado para o serviço de Deus. Então, ela vai passar também a dar aula na escola bíblica, ela vai ensinar as crianças, ela vai saber expor a palavra de Deus, porque ela tem essa habilidade, esse dom que Deus concedeu, o dom do ensino. É isso que acontece. Vamos pensar em algumas considerações finais a respeito da graça comum. Se você tiver alguma dúvida e quiser interagir um pouco mais sobre esse assunto, deixe um comentário aqui nesse vídeo e a gente vai, à medida do possível, responder para você. Pode também me procurar por telefone ou e-mail e a gente conversa mais sobre esse assunto. Mas quero fazer algumas considerações finais aqui sobre isso. É importante a gente diferenciar a graça comum da graça salvífica de Deus. Elas duas são expressões da mesma graça de Deus, do mesmo favor de Deus à humanidade. Porém, são dois aspectos diferentes. A graça comum, ela atinge todos os homens e não produz salvação. Ela apenas refreia o mal, ela nos ajuda a viver ainda com um tipo de bem-estar nesse mundo, ela nos é a expressão da bondade de Deus sobre todos, mas ela não produz salvação, ela não produz vida eterna. Agora, a graça salvífica de Deus produz salvação e produz vida eterna. É essa graça que nos é concedida em Cristo Jesus. É o perdão dos nossos pecados. É sermos declarados justos diante de Deus, sermos justificados, sermos santificados, sermos glorificados. Então, não confunda a graça comum dada a todos os homens, a toda a humanidade, da graça salvífica, dada somente àqueles que creem em Jesus, dada somente aos santos, à Igreja de Cristo, dada somente aos eleitos de Deus. Então, temos que diferenciar a graça comum da graça salvífica. Elas são expressões da mesma graça de Deus, porém, uma atinge toda a humanidade e não produz salvação. A outra atinge todos aqueles que creem em Cristo, os seus eleitos, e produz vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não de obras, é dom de Deus. Né? Paulo vai dizer isso para nós em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Então, não confunda isso. Outra lição interessante que nós podemos tirar da graça comum é que ela nos deixa mais abertos a desfrutarmos de coisas boas que a cultura produz para nós. Foi ensinado aos crentes, muitas vezes, que eles não podem ouvir músicas que não são produzidas por crentes, não podem assistir filmes não produzidos por crentes, não podem ler literatura que não é produzida por crentes. Eu discordo disso, porque a Bíblia mostra que Deus, por causa da graça comum, concede dons e talentos àqueles que também não são crentes, e eles produzem coisas boas e coisas maravilhosas. Então, nós podemos, sim, com muito cuidado e zelo e discernimento, desfrutarmos dessas coisas que eles produzem. Nós desfrutamos, por exemplo, da engenharia que o ímpio produz. Nós desfrutamos da tecnologia que os ímpios produzem.
nós desfrutamos de muitas coisas que os descrentes produzem, mas por vezes temos algum certo preconceito com a música que o ímpio produz ou a literatura que o ímpio produz. É claro que muita coisa que é produzida não é boa e não glorifica a Deus e é contrária a Deus. Nós reconhecemos isso. Não é porque existe a graça comum que nós vamos aceitar todo tipo de música, todo tipo de arte, mas nós vamos considerar coisas boas a partir do julgamento da palavra de Deus, uma boa música, um bom filme, um bom livro, e que vai nos ajudar até mesmo conversar com os descrentes, até mesmo ter assunto e evangelizar os descrentes, como Paulo se utilizou dos poetas gregos. Então, a graça comum é um auxílio para nós nisso. Eu conheci uma mãe que teve diversos atritos com o seu filho, porque ele ouvia músicas seculares, músicas produzidas por não crentes. Então, veja, muitos atritos desses poderiam ter sido evitados se ela tivesse um bom conhecimento a respeito da graça comum. É claro, com muito cuidado, julgando a letra, julgando o conteúdo daquelas músicas, mas considerando que podem ter músicas boas produzidas por não crentes, como pode ter literatura boa produzida por não crente, como pode ter engenharia boa produzida por não crente, como pode ter aulas boas produzidas por não crentes. Enfim, porque Deus é gracioso e abençoa toda a humanidade com inúmeras bênçãos comuns a todos os homens. Essa é a doutrina da graça comum, nos ajuda a entender e perceber o mundo melhor à nossa volta. Eu espero que tenha sido bom para você, eu espero que eu tenha te ajudado a compreender mais, te provocado em algumas questões e edificado a sua vida. Quero orar, encerrando assim a nossa aula de hoje. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor tem abençoado a toda a humanidade com diversos dons, dons de administração. O Senhor tem colocado uma certa ordem na sociedade, mesmo diante de tanto pecado, ainda existe certa ordem, Deus. Nós te agradecemos por isso. A bondade do Senhor é manifesta sobre nós, sobre toda a humanidade, Deus. O Senhor é maravilhoso, mesmo sabendo que muitos não vão reconhecer, muitos não vão desejar o Senhor, vão te rejeitar. O Senhor continua dando respiração, vida e tudo mais. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nos ajuda, enquanto crentes, a termos sabedoria e reconhecer a graça comum do Senhor em algumas coisas ao nosso redor, Deus. E assim te glorificarmos, porque tu és digno. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e vamos seguindo juntos a caminhada cristã. Um grande abraço. Valeu!